Nós vamos então falar um pouco sobre o assunto transferência de membros. Nós vamos dividir essa videoaula em duas partes: pedido de carta de transferências e envio de carta de transferências. A secretária informatizada ela traz algumas vantagens, né, neste assunto, especialmente tornando desnecessário o uso de blocos, de carbono, de ter que preencher fichas. Isso facilita muito, diminui muito o trabalho da secretaria e também facilita o acompanhamento do processo de transferência. Para o assunto do pedido de carta de transferência, primeiramente, você vai em membro, carta de transferência, você vai clicar e vai aparecer então este box. Você então digita o tipo de solicitação, no caso, pedido de transferência, e dá Enter. Em seguida, você então precisa localizar o membro, o nome do membro ou o cadastro do membro que você está pedindo a transferência. Conectado à internet, as coisas ficam mais fáceis. Então, você, conectado na internet, vai clicar nesta lupa para localizar o membro. Vai aparecer aquele mesmo box de pesquisa do membro. Digamos que você está pedindo a carta de transferência de Claudinei Cândido dos Santos. Você deve ter sempre os dados do membro antes de pedir a sua carta. O nome completo, a data de nascimento e pelo menos o nome da mãe para você conferir esta informação. Digitou o nome, clicou em pesquisar, o sistema vai buscar onde este membro está cadastrado. Ele está então ativo na Igreja de Governador Valadares. Você tem aqui a data de nascimento e o nome da mãe. Numa suposição de que este membro não fosse localizado depois de você clicar em pesquisar, você pode desmarcar a opção somente ativos. É possível que este membro fosse aparecer como membro inativo, tendo sido removido em alguma situação, talvez por desaparecimento, talvez por apostasia. Neste caso, você deve envolver o pastor do seu distrito para que ele possa então dar as orientações necessárias sobre o trabalho que deve ser feito a partir de então. Muito bem, se você clicar em OK, as informações do membro e da igreja para onde você vai enviar a carta já automaticamente aparece aqui. Se você estiver pedindo mais do que a transferência de mais de uma pessoa desta mesma igreja, digamos a esposa, filho desta mesma igreja, você repete o mesmo processo e localiza este membro. Vai ser uma mesma carta listada o mesmo pedido. Feito isso, você então clica em gravar e depois em listar. A primeira vez que você for fazer um pedido de carta de transferência ou um envio de carta de transferência, apenas a primeira vez, o sistema vai pedir para você definir as configurações para a impressão das cartas. Então você vai clicar em OK e vai digitar então o seu nome, Maria da Silva, é o nome da secretária, a sua função, certo? Vai usar este e o endereço. Você então vai digitar o endereço que você quer que esta carta seja enviada. Este endereço vai ficar registrado em todas as cartas de transferência que você for registrar a partir de então. Então, digamos que você vai escolher o endereço Rua 1, número 2, bairro Centro. Você vai digitar o CEP, a cidade, e o telefone. As opções do tipo de carta, listar cartas somente para membros ainda não transferidos, mostrar apenas cartas compatíveis com a solicitação e imprimir com o logotipo da IAD. Pode deixar marcado todas essas opções selecionadas. Clique então em gravar, confira bem se os dados estão corretos, né?
remetente usar este nome, endereço usar este, feita todas as observações, clique em gravar e depois em sair. Agora sim nós vamos em listar, você vai então conferir pedido de transferência, listar novamente e listar. Pronto, o pedido de carta de transferência já está feito, aqui está o nome do secretário cadastrado, o endereço que você registrou, o número do pedido de carta. De Governador Valadares, data da Igreja de Poton para a Igreja de Governador Valadares Central. Solicitamos pela presente carta a transferência do seguinte membro, Claudinei Cândido dos Santos. Por sua atenção, somos profundamente agradecidos. Você vai imprimir essa carta e vai então enviar para a igreja solicitando a carta, o pedido. Coloca no correio, obviamente, e envia. Numa próxima videoaula, você vai ver aí no menu do CD uma maneira em que você pode salvar essa carta como PDF, um arquivo PDF, para você anexar e enviar por e-mail, caso você tenha o e-mail da secretária ou secretário da outra igreja. Então, para aprender como transformar essa carta em PDF a fim de enviar por e-mail, você então deve assistir a próxima videoaula. Muito bem, vamos ver então como fazer o processo de envio de carta de transferência. Obviamente é o mesmo processo, só que invertido, né, a ordem. Você vai novamente em membro, carta de transferência, neste caso aqui, envio de carta de transferência, dá Enter. Bom, se você está enviando a carta de transferência, o membro é um membro da sua igreja. Então, ao clicar aqui na lupa, você então vai ter a listagem dos membros da sua igreja. Digamos que você está enviando a transferência de Ed Carlos de Souza Botelho. Você seleciona o nome. Mais uma vez, se você estiver enviando a carta de transferência de mais de um membro, você pode selecionar mais do que o nome. Digamos que seja do Ed Carlos e da Cibele. Então você marca esses dois membros, estão indo para a mesma igreja, então é a mesma carta de transferência. Lembre-se que isso deve ser feito, este processo deve ser feito após ter sido lido na igreja em 2 leituras, votado, aprovada a transferência destes membros. Apenas após este voto da igreja que você vai levar o assunto e fazer o processo de transferência. Nós temos então o nome desses 2 membros que estão sendo transferidos para a igreja, conectado na internet. Eu vou então localizar os dados desta igreja, digamos que seja a igreja central de Governador Valadares. Eu mais uma vez venho aqui localizando a igreja, pesquisar, aqui eu já tenho o nome da igreja, confiro se está certo, tenho aqui o endereço da igreja, tanto o endereço da igreja como o endereço de correspondência da igreja. Clique em OK. Então aqui já está selecionado a carta de transferência do membro e a igreja para onde está sendo enviada. Eu clico em gravar e logo depois em listar. Novamente em listar e listar. Pronto. A carta de transferência do membro está feita. Já está pronta. Aqui a carta da Cibele e aqui a carta do Ed Carlos. Correto? Veja que embaixo da carta vem o certificado de recebimento do membro. Lembrando mais uma vez que você fez este processo de envio de carta após ter sido feitas as 2 leituras e a igreja ter aprovado o envio da transferência. Você agora vai enviar essa carta e vai aguardar que o secretário da igreja ou a secretária te envie este certificado preenchido com a data, confirmando que o referido membro foi recebido como membro naquela igreja. E aí então, somente a partir desta confirmação ou desse certificado de recebimento de membro, é que você vai movimentar o membro,
retirando da sua listagem, da listagem do seu sistema de secretaria da sua igreja. Antes da chegada desse certificado, você não pode retirar o seu nome. Para aprender como salvar esta carta em PDF para ser enviada por e-mail, assista a videoaula que está inserida neste CD. Espero que você tenha aprendido e você percebe a facilidade que é enviar um pedido ou uma carta de transferência através do sistema de secretaria.